Ache os caminhos para ganhar muito dinheiro com essa oração a São Longuinho e Santo Onofre. Eu sou Renato, e hoje, convido você a rezar comigo pedindo a Deus, para que Ele lhe dê todas as bênçãos necessárias para que sua vida financeira possa enfim decolar. Precisa urgentemente ganhar mais dinheiro? Quer ter uma sorte como jamais imaginou? Quer ter mais conhecimento e mais sabedoria para ganhar dinheiro? Então venha comigo, pedir a Deus, para que por meio desta intercessão, Ele lhe dê a inspiração e oportunidades para que você finalmente consiga ter todo o conforto que sempre sonhou para si próprio e para sua família. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Escreva seus pedidos e desejos aqui embaixo. Juntos, podemos formar uma poderosa corrente de oração, para que nossas preces tenham mais efeitos positivos e rápidos em nossas vidas, e nas vidas daqueles que estão precisando. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Longuinho e bondoso Santo Onofre, santos que caminharam por esta terra com fé inabalável e coração voltado à presença divina, venho com humildade e reverência pedir vossa intercessão diante do trono do Altíssimo. Sei que sois servos leais de Deus, reconhecidos por vossa proximidade com os mistérios celestes e por vossa generosa compaixão pelos que vos invocam. Hoje, venho clamar por algo que pulsa no íntimo da minha alma e transborda das necessidades da minha vida. Peço que levem ao Senhor dos Senhores o meu pedido por sorte verdadeira e sabedoria duradoura, para que eu saiba lidar com os bens materiais que chegam às minhas mãos, e para que esses bens aumentem, se multipliquem e sejam conduzidos sempre por caminhos de honestidade, equilíbrio e discernimento. São Longuinho, tu que foi tocado pela graça ao reconhecer, aos pés da cruz, o Cristo crucificado como verdadeiro Filho de Deus, concede-me o dom de perceber aquilo que os olhos comuns não enxergam, de sentir a direção certa mesmo em meio às incertezas. Dá-me clareza nas decisões que envolvem o dinheiro que ganho, que guardo, que movo e que destino. Que cada atitude minha no mundo financeiro seja revestida de prudência e inteligência, para que nenhum engano me confunda, para que nenhuma oportunidade se perca por falta de atenção, para que nenhuma escolha precipitada me leve ao prejuízo ou ao arrependimento. Que eu saiba agir com calma diante da pressa do mundo, e com visão diante das exigências que me cercam. Que tudo o que for investido por minhas mãos retorne em bênçãos, e que tudo aquilo que me seja confiado como recurso seja bem administrado, com responsabilidade e maturidade. Santo Onofre, homem de vida escondida nos desertos e alma plenamente entregue à vontade de Deus, que em tua simplicidade encontraste o verdadeiro tesouro da sabedoria divina, intercede por mim diante do Pai Celeste para que eu também alcance a sabedoria que transcende os números, os lucros e as aparências. Que eu aprenda a lidar com os bens materiais sem me deixar dominar por eles. Que eu saiba organizar minha vida financeira, reconhecer os perigos da ambição desmedida, fugir das armadilhas do desperdício e manter minha mente livre das inquietações que o dinheiro muitas vezes traz. Ensina-me a reconhecer os momentos certos para agir e os momentos certos para guardar, e que, em cada uma dessas ocasiões, eu seja conduzido pela luz do Espírito Santo, que é o verdadeiro conselheiro de toda a alma que busca agir conforme a vontade do Criador. Peço também que afastem de mim todo olhar invejoso, toda palavra negativa, toda intenção oculta que deseje meu fracasso financeiro. Que nenhuma boca maldosa se levante contra a estabilidade que construo, que nenhum pensamento contrário se infiltre nos ambientes onde circulo, e que tudo aquilo que estiver sendo movido espiritualmente para confundir minhas escolhas ou atrasar meus passos seja dissipado agora, pelo poder do sangue redentor de Jesus Cristo. Que minha vida financeira seja guardada como um campo cercado pela proteção dos céus, onde nada de destrutivo possa entrar e nada de precioso seja roubado. São Longuinho e Santo Onofre, que vossos nomes estejam sempre junto aos meus pedidos diante de Deus. Quando minhas ideias estiverem embaralhadas,
que vossa sabedoria me aponte caminhos. Quando as contas estiverem apertadas, que vossa intercessão abra portas. Quando tudo parecer parado, que a mão divina, movida por vossos rogos, me encaminhe para o destino de abundância e estabilidade. Peço que caminhem ao meu lado, mesmo quando eu não perceba, que ilumine minhas noites com intuições que me levem a boas escolhas no dia seguinte, e que me inspirem a buscar sempre maneiras honestas de aumentar meu rendimento, de administrar o que já tenho e de encontrar fontes novas de sustento, lícitas e abençoadas. Que eu saiba separar o que é necessário do que é supérfluo, que eu aprenda a dar valor ao que realmente edifica e que meu coração jamais se perca no orgulho de possuir, mas que encontre alegria verdadeira na possibilidade de viver com dignidade e paz. Que, por vossa intercessão, eu receba oportunidades inesperadas e que minha mente esteja preparada para reconhecê-las. Que aquilo que os outros ignoram se revele para mim como chance de melhoria. Que os caminhos financeiros mais adequados venham ao meu encontro e que a intuição, guiada por Deus, me mostre o momento certo de agir com coragem e cautela, sabedoria e equilíbrio. Peço que estejam abertas as portas dos céus sobre minha vida financeira. Que os bons negócios me encontrem, que a estabilidade se estabeleça, que a segurança me acompanhe. Que toda negociação seja justa, todo contrato firmado esteja protegido, todo dinheiro recebido esteja limpo de más intenções. Que eu saiba poupar sem avareza, investir sem ilusão, doar sem medo e viver com serenidade. Que eu tenha discernimento para fugir das tentações que prometem ganhos fáceis e falsos atalhos, e que eu esteja cercado apenas de pessoas corretas, profissionais idôneos e parceiros confiáveis. Confiando plenamente em vossa intercessão, São Longuinho e Santo Onofre, deposito diante de Deus meu pedido por sabedoria financeira e sorte abençoada. Que minha vida reflita essa graça e que meus dias sejam conduzidos com serenidade e sabedoria para manter o que conquistei e alcançar tudo o que ainda posso conquistar com justiça e retidão. Que o Senhor acolha esta oração, enviada com fé sincera, e que, por vosso intermédio, eu seja abençoado abundantemente em todas as áreas que envolvem minha vida financeira, profissional e pessoal. Venho neste momento buscar vossa intercessão diante do Altíssimo. Não venho com palavras ensaiadas, nem com intenções disfarçadas, mas com o coração exposto, carregando o desejo sincero de alcançar uma sorte inacreditável nos jogos e apostas aos quais recorro como uma das formas de transformar minha realidade. Peço, com respeito e reverência, que intercedam por mim diante de Deus, pedindo que essa sorte se manifeste de maneira surpreendente, grandiosa, e que venha não como ilusão passageira, mas como resposta legítima à fé que trago e ao clamor que carrego em meu íntimo. São Longuinho, que muitos invocam para encontrar aquilo que se perdeu, venho pedir que me ajude a encontrar aquilo que, aos olhos do mundo, parece inalcançável, a sorte extraordinária que muda destinos. Que em meio aos números, às combinações, às cartas, aos bilhetes, aos sorteios, às possibilidades incontáveis, algo divinamente conduzido recaia sobre mim. Que a mão invisível de Deus, guiada por vossa intercessão, toque meu caminho e me conduza até aquilo que trará alívio, estabilidade e transformação. Que os ventos da sorte soprem ao meu favor de forma tão evidente que não haja dúvidas de que o céu se moveu para atender minha súplica. Que cada aposta feita, cada jogo escolhido, cada escolha no momento certo, seja envolvida por essa intervenção sobrenatural que apenas o Pai concede quando vê fé verdadeira, sem pretensões egoístas, mas com desejo de mudança, paz e dignidade. Santo Onofre, que viveu apartado do mundo e mesmo assim nunca foi esquecido pelo olhar misericordioso de Deus, que recebia alimento por mãos de anjos e cujos dias no deserto foram dias de contato puro com o divino, olha por mim agora, neste tempo em que a vida apresenta desafios e caminhos incertos. Peça por mim diante de Deus para que, no cenário dos jogos e apostas, a sorte se manifeste com tamanha intensidade que não reste dúvida sobre sua origem sagrada.
Que aquilo que muitos dizem ser impossível venha até mim, como milagre concreto. Que os números certos se revelem, que os instantes decisivos sejam preenchidos por intuições certeiras, que as apostas feitas sejam banhadas pela graça que transforma probabilidades em vitórias inesperadas. Que o favor de Deus esteja impresso naquilo que me tocar como resultado, e que eu saiba reconhecer a origem divina dessa abundância que peço. Peço também que os olhos invejosos não encontrem caminho até minhas conquistas. Que nenhuma energia contrária interfira nesse pedido que elevo com confiança. Que as armadilhas invisíveis sejam desfeitas, que as intenções maliciosas sejam anuladas, que as palavras negativas sejam silenciadas antes mesmo de serem ditas. Que o campo invisível que envolve meu destino seja purificado por essa luz que brota do céu quando os santos intercedem com compaixão. Que nada nem ninguém tenha o poder de impedir que esse favor chegue. Que a sorte que desejo seja limpa, pura, livre de qualquer nó espiritual ou peso oculto. Que o que me for concedido por essa sorte inacreditável seja canal de bem para minha vida, para aqueles que caminham ao meu lado, e também para aqueles que se aproximarem de mim em busca de auxílio ou amparo. São Longuinho, Santo Onofre, peço que, ao falarem de mim diante do trono celestial, levem com clareza minha intenção. Desejo essa sorte inacreditável não apenas para vencer um jogo, mas para ter condições reais de transformar minha história. Para sair de situações que aprisionam, para caminhar com mais tranquilidade, para resolver pendências que me inquietam e abrir portas que a vida tem mantido fechadas por tempo demais. Que essa bênção venha com força que impressiona, com intensidade que surpreende, com impacto que modifica. Que seja algo tão visível e inegável que até aqueles que duvidam da ação divina se calem diante daquilo que me acontecer. Que eu viva o impossível tornando-se real. Que eu sinta o céu conspirando ao meu favor. Que minha mente, no momento da escolha, seja guiada com lucidez, e que a mão de Deus, por meio de vossa intercessão, se estenda sobre tudo que eu tocar. Que eu esteja no lugar certo, na hora certa, com o espírito alinhado à vontade de Deus, para não desperdiçar essa graça quando ela vier. Que eu não seja dominado por ganância ou descuido, mas que saiba administrar essa sorte inacreditável com discernimento. Que os ganhos venham como consequência de uma conexão direta com o céu, e que cada prêmio recebido seja escudo contra dívidas, contra privações, contra angústias que se repetem. Que a mudança que essa sorte trará em minha vida seja real, visível, concreta e duradoura. Que essa sorte não me afaste da fé, mas me aproxime ainda mais de Deus. Que ela seja usada como instrumento de libertação e não como peso de vaidade. Que me ajude a recomeçar onde for necessário, a acertar onde antes errei, a viver com dignidade onde antes havia apenas resistência e dúvida. Peço ainda que minha mente esteja livre de confusão, que nenhuma dúvida me afaste da direção certa. Que a clareza me acompanhe, que os sinais celestes me guiem, que as escolhas que me conduzem a essa sorte sejam claras e iluminadas. Que tudo aquilo que me pertence por direito, diante de Deus, chegue a mim por caminhos inesperados. Que nenhuma injustiça prevaleça sobre meus ganhos. Que nenhuma má intenção se oculte em meio às minhas oportunidades. Que tudo seja protegido pela graça divina. Que nenhuma armadilha tenha êxito. Que nenhuma perda injusta me alcance. Que nada me tire aquilo que me for dado por essa bênção tão aguardada. Que eu esteja espiritualmente fortalecido para receber essa sorte sem medo e com sabedoria. Santos amigos dos céus, São Longuinho e Santo Onofre, peço que estejam comigo em cada tentativa, em cada bilhete preenchido, em cada momento de escolha, em cada clique, em cada passo silencioso em direção a essa sorte que tanto almejo. Que a presença de Deus, movida por vossos clamores, habite os resultados. Que a sorte me alcance com pressa divina. Que eu seja testemunha viva de que a fé, quando é verdadeira, move aquilo que o mundo considera inatingível. Que essa sorte,
quando chegar, seja também uma bênção para aqueles que dependem de mim ou que confiam na minha caminhada. Que os recursos que eu venha receber sejam canais de luz, não apenas para meu bem-estar, mas para restaurar aquilo que precisa ser restaurado ao meu redor. De coração aberto e fé firme, coloco essa súplica sob vossa intercessão, crendo que nenhuma prece sincera é ignorada pelo céu. Que mesmo aquilo que pareça improvável seja possível quando os santos justos falam por nós diante do Criador. Que minhas palavras, levadas até Deus por vossas mãos, retornem em forma de sorte impressionante, para a honra do nome dele, que tudo vê, tudo conhece e tudo pode. Santos celestiais São Longuinho e Santo Onofre, que com humildade e fé serviram ao Altíssimo, agora levanto minha voz em oração, abrindo meu coração com confiança, pedindo vossa intercessão diante do trono de Deus. Dirijo-me a vós com a alma cheia de esperança, com pensamentos voltados para o alto e o desejo sincero de alcançar aquilo que tantos desejam, mas poucos conquistam, a sorte e o sucesso verdadeiro em minha trajetória profissional, bem como a chegada de novas oportunidades que tragam renovação, prosperidade, estabilidade e paz. Não me dirijo com vaidade ou orgulho, mas com consciência de que sozinho nem sempre se avança no ritmo desejado, e é por isso que clamo, com fé sincera, que vossas mãos se estendam sobre minha vida, conduzindo meu caminho a um destino repleto de realizações. São Longuinho, que é lembrado por tantos como aquele que ajuda a reencontrar o que foi perdido, venho pedir algo maior do que aquilo que se pode tocar com as mãos. Peço também que interceda para que eu encontre os caminhos certos para minha carreira, que consiga trilhar rotas firmes, seguras, livres de armadilhas e desvios. Que meu nome esteja presente nas decisões que importam, que minha competência seja reconhecida por aqueles que têm o poder de abrir portas, que os ambientes por onde eu passar se tornem férteis em oportunidades boas, justas, possíveis e promissoras. Que meu olhar esteja atento para enxergar onde estão essas chances, mesmo que escondidas aos olhos comuns, e que minhas atitudes revelem minha capacidade de lidar com elas com responsabilidade e inteligência. Que o inesperado que vier seja positivo, e que as surpresas que cruzarem meu caminho tragam alívio, não peso, que tragam caminhos de paz, não confusão, que tragam êxito, não retrocesso. Santo Onofre, que viveu afastado das distrações do mundo e ainda assim foi cuidado por Deus com carinho e precisão, peço com humildade que interceda por mim diante do Senhor, pedindo que a sorte me acompanhe de forma constante em minha vida profissional. Que essa sorte não seja passageira, nem limitada a momentos isolados, mas que me envolva por completo, como uma luz permanente, permitindo que minha jornada seja marcada por conquistas verdadeiras. Que os ambientes em que eu estiver se tornem receptivos à minha presença, que meus talentos se revelem com clareza, que minha mente esteja sempre desperta, lúcida e alinhada às decisões que geram progresso e estabilidade. Que o que ainda não conheço se mostre como oportunidade concreta, que as portas certas se escancarem diante de mim sem que haja resistência, que os caminhos antes fechados estejam abertos de repente e de maneira surpreendente, e que cada escolha feita me leve adiante. Que em meio aos desafios diários da profissão, eu não seja abatido pela dúvida, nem paralisado pelo medo. Que os dias difíceis não obscureçam as chances que virão. Que eu consiga enxergar adiante mesmo quando tudo parecer estagnado, e que minha intuição seja afiada o suficiente para perceber quando uma nova oportunidade estiver próxima. Que meu nome seja lembrado com respeito e admiração, que meu trabalho seja reconhecido não apenas pelos resultados, mas também pela integridade e dedicação com que é feito. Que cada projeto que eu tocar tenha bom desfecho, que cada meta estabelecida seja atingida com clareza, que os ciclos que começarem em minha vida profissional tragam progresso e não estagnação. Peço que me acompanhem também nos bastidores da vida, naquelas decisões silenciosas que definem tanto quanto as grandes ações públicas. Que eu saiba onde aplicar meu tempo, com quem me aliar, o que evitar e o que buscar.
Que as pessoas que se aproximarem de mim no campo profissional tragam alianças saudáveis e não traições disfarçadas. Que eu consiga me manter longe de falsidades e ciladas. Que minha trajetória não seja marcada por injustiças. Que as disputas desleais não me toquem. E que qualquer intenção oculta de me prejudicar se desfaça antes mesmo de tentar se formar. Que nenhuma palavra de inveja ganhe espaço. Que nenhum plano de queda prospere. E que nenhum ambiente carregado de negatividade me sufoque. Que tudo isso se desfaça como névoa diante da luz divina que, com vossa ajuda, me cobre em minha jornada. Que meus dias de trabalho sejam produtivos, que os resultados surjam com nitidez, e que tudo aquilo que eu fizer me aproxime de uma vida mais digna e tranquila. Que a sorte me acompanhe não apenas em decisões grandes, mas também nas pequenas, pois são elas que, dia após dia, constroem meu destino. Que a sorte esteja nos encontros inesperados, nas conversas breves, nas mensagens recebidas, nos convites feitos, nos testes realizados, nas entrevistas, nos contatos, nos projetos, nos pedidos, nas reuniões, nos contratos e nos detalhes. Que essa sorte seja como um sopro contínuo do céu sobre tudo que envolva minha carreira e minha profissão, e que essa presença abençoada me dê vantagem onde outros veem apenas rotina ou impossibilidade. São Longuinho, Santo Onofre, rogo que intercedam para que minha vida profissional não fique presa ao passado nem limitada pelas circunstâncias atuais, mas que avance, que evolua, que se transforme positivamente com consistência. Que as oportunidades que estão sendo preparadas para mim não se percam por desatenção ou medo. Que o tempo da espera não seja motivo de desalento, mas preparação para algo maior. Que a bênção de Deus, tocada por vossas orações, me envolva por inteiro, me protegendo, me orientando e me conectando com as oportunidades que mudarão minha realidade de maneira sólida. Que o sucesso que chegar seja completo, em reconhecimento, em recompensa, em estabilidade e em novos horizontes que antes eu não imaginava alcançar. Que minha profissão seja canal de propósito e bem-estar. Que minha trajetória inspire confiança nos que me cercam e também me traga respeito, progresso e segurança. Que o que hoje parece distante se aproxime com rapidez. Que aquilo que parecia inacessível se torne presente. Que as bênçãos profissionais que carrego no destino sejam ativadas agora, com a permissão do céu. Que nenhuma palavra negativa dita contra minha profissão, contra meus dons, contra meu avanço tenha poder. Que tudo que não vem de Deus se afaste do meu caminho. Que a inveja seja calada, que os olhos maus se desviem, que as más línguas se confundam, que os opositores sejam desarmados pela proteção que vem do alto. Que a luz de Deus brilhe por vossa intercessão sobre meu currículo, sobre minhas habilidades, sobre minhas escolhas e decisões. Que as propostas certas cheguem, que as oportunidades que tragam elevação profissional se revelem com clareza, e que as conquistas vindas disso tudo sejam contínuas e abençoadas. Que minha jornada não seja marcada por quedas dolorosas, mas por degraus bem firmes, iluminados pelo favor divino, e que tudo aquilo que for meu por direito me alcance sem atraso. Que as portas certas não apenas se abrão, mas me acolham com estabilidade, reconhecimento e possibilidades novas. De coração pleno de fé, deixo esta súplica sob vossos cuidados, confiando que São Longuinho e Santo Onofre, santos humildes e atentos às necessidades dos que caminham com fé, levarão meu pedido até Deus com sabedoria e compaixão. Que o céu ouça esta oração e me responda com bênçãos em minha profissão, com sorte em cada novo caminho e com vitórias que tragam alívio e paz à minha vida. Santos fiéis ao olhar de Deus, venho com humildade, esperança e plena confiança nesta prece que sobe aos céus, buscando vossa intercessão poderosa diante do trono divino. Neste momento clamo por algo que move o coração dos homens, mas que para muitos ainda é inalcançável: a sabedoria para lidar com os caminhos do dinheiro e a sorte necessária para acumulá-lo de forma justa, honesta, contínua e significativa, para que não apenas haja provisão,
mas também estabilidade, segurança, fartura e liberdade de ação. Trago neste instante cada pensamento voltado ao céu, acreditando que nada é impossível ao Senhor e que vossa intercessão, justa e pura, pode mover aquilo que sozinho ainda não consegui tocar. São Longuinho, que conhece os desvios e as buscas perdidas, peço que oriente meus passos rumo às oportunidades que podem multiplicar o que tenho, mesmo que ainda pareça pouco aos olhos do mundo. Que os caminhos por onde eu passar estejam livres de prejuízos, roubos, perdas inesperadas e armadilhas criadas para confundir ou limitar. Que toda a chance de multiplicação que me cerca se revele de forma clara, sem dúvidas, sem atrasos e sem obstáculos. Que o que estiver no plano de Deus para minha vida material seja liberado de maneira concreta. Que aquilo que antes estava travado comece a se movimentar, e que o que estava distante se aproxime com velocidade, precisão e grandeza. Que minha mente se mantenha atenta a cada detalhe, que perceba os sinais, as oportunidades, os atalhos certos e as escolhas mais sábias. Santo Onofre, que viveu entre as provações do mundo e mesmo assim foi sustentado por milagres, clamo que peçam por mim junto ao Pai, para que eu tenha sorte que muitos chamam de inacreditável, mas que para Deus é possível, real e abundante. Que essa sorte me alcance onde menos espero, em momentos simples, em situações comuns, em negócios pequenos que se tornem grandes, em decisões pontuais que tragam colheitas generosas. Que ela se manifeste com constância, como uma companhia silenciosa mas firme, que me empurre para frente nos momentos em que as oportunidades aparecerem. Que as portas certas se abram sem demora, que as chaves estejam em minhas mãos e que os caminhos percorridos me levem a resultados sólidos e duradouros. Que o dinheiro que chegar permaneça, que se multiplique, que se organize, que seja investido com sabedoria, administrado com serenidade e conduzido com a mentalidade de alguém que sabe exatamente o que faz. Peço sabedoria para reconhecer as oportunidades que constroem e discernimento para recusar aquilo que parece vantajoso, mas no fundo traz prejuízo. Que eu consiga lidar com bens materiais com responsabilidade, consciência e visão de futuro. Que não haja desperdícios nem decisões precipitadas, que não haja ilusão nem ambição cega, que tudo que for adquirido seja fonte de alegria, tranquilidade e estabilidade. Que meus bens sejam resultado de bênçãos e não de erros, que tudo aquilo que vier às minhas mãos seja conquistado com equilíbrio, propósito e sabedoria, e que eu jamais perca o senso de gratidão por tudo aquilo que conseguir acumular. São Longuinho, permita que meu nome esteja associado a oportunidades de lucro justas, seguras, promissoras e constantes. Que negócios bem feitos se multipliquem, que investimentos bem pensados me tragam retorno, que minhas ideias sejam acolhidas por pessoas certas, e que o reconhecimento por minhas ações se converta em bonificações, em ganhos concretos, em caminhos financeiros firmes. Que nenhuma armadilha me atraia por vaidade, que nenhum laço oculto me capture por ingenuidade, que nenhum inimigo disfarçado de amigo consiga interferir no rumo que sigo em busca de estabilidade material. Que a minha relação com o dinheiro seja saudável, sem obsessões, mas também sem escassez. Que o que recebo não seja corroído por dívidas intermináveis, nem por perdas desnecessárias, nem por situações mal resolvidas. Santo Onofre, interceda para que toda sorte de confusão que tente se instalar em minha vida financeira se desfaça agora. Que todo desequilíbrio, toda desorganização, toda distração que me impede de enxergar com clareza os melhores caminhos para administrar e acumular meus bens seja retirado pela mão divina, que age por intermédio de vossos clamores. Que o que ganho não seja desperdiçado, mas guardado com sabedoria, que o que guardo seja investido com inteligência, e que tudo isso contribua para uma vida de estabilidade duradoura. Que meu patrimônio, mesmo que pequeno agora, se torne significativo, e que a sensação de segurança me acompanhe por cada etapa da caminhada. Que o dinheiro não seja motivo de medo nem de ansiedade, mas de tranquilidade e confiança,
pois será fruto de caminhos abençoados, de oportunidades certas e da presença da sorte que vem do céu. Peço também que a sorte me surpreenda em momentos inesperados, como resposta às orações silenciosas que faço quando ninguém está olhando. Que ela me encontre em sorteios, em negócios, em transações, em decisões corajosas, em colaborações, em mudanças de rumo e em todas as situações que envolvam potencial de prosperidade. Que eu seja visto com bons olhos por quem tem o poder de abrir caminhos financeiros, por quem pode me estender oportunidades, por quem tem influência em áreas que envolvem ganhos materiais. Que meu nome seja lembrado com respeito, onde minha ausência não pode falar por mim, e que minha reputação sirva como escudo protetor contra qualquer injustiça que tente bloquear minha evolução. Que tudo aquilo que vem sendo preparado nos bastidores espirituais para minha prosperidade se materialize no tempo perfeito, que as promessas não sejam adiadas por dúvidas nem por obstáculos levantados por inimigos, e que eu esteja preparado para lidar com a responsabilidade que virá junto ao acúmulo dos bens. Que eu mantenha minha essência íntegra, meu coração vigilante e minha mente firme. Que eu saiba proteger o que conquistei, que eu saiba preservar o que construí, e que eu não me perca no caminho daqueles que se deixam enganar por aparências ou por riquezas momentâneas. Que o equilíbrio seja a base de tudo. Equilíbrio ao gastar, ao investir, ao planejar, ao compartilhar e ao manter. Que nada de mal me alcance nas áreas financeiras. Que nenhum tipo de inveja, maldição, palavra negativa ou desejo de queda se fixe sobre meus bens ou sobre minha capacidade de multiplicá-los. Que nenhuma má intenção tenha poder sobre aquilo que Deus permitir que eu tenha. Que os olhos que olham com cobiça se fechem, que as línguas que falam com veneno se calem, e que as mãos que tentam tirar o que conquistei sejam impedidas pelo céu. Que eu caminhe com segurança, com sabedoria, com discernimento e, principalmente, com a proteção que vem do alto, aquela que santos amados clamem ao Senhor em meu favor. Confiando na misericórdia e no poder intercessor de vós, santos amados, deixo este clamor em vossas mãos celestiais, esperando que Deus ouça esta súplica e me conceda a sabedoria e a sorte necessárias para alcançar, manter e multiplicar aquilo que preciso para viver com dignidade, tranquilidade e fartura. Que minha história material não seja marcada por perdas, por escassez nem por retrocessos, mas por abundância verdadeira, por conquistas honestas e pela certeza de que tudo que vier às minhas mãos será bênção e não peso. Que a luz do céu me conduza pelos caminhos da prosperidade e que a presença de Deus, unida à vossa intercessão, seja sempre meu amparo, minha direção e minha garantia de que nada me faltará. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.